Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, vamos abrir a preciosa palavra de Deus no livro dos Segundo Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versos de 10 a 19. Mas eu gostaria de expor todo o capítulo. Gostaria que você deixasse a Bíblia aberta. Algum irmão, inadvertidamente ou equivocadamente, levou minha Bíblia. Então, se você tiver com uma Bíblia diferente, é minha. Da glória, mas tinha muita anotação lá. Eu quero de volta. Tá certo? Então, se você tem uma Bíblia aí de capa meio feia, assim, toda arriscada, é minha. Tá bom? Uma vez foi a organista, mas eu deixei aqui, mas ela devolveu, né? Então, veja aí. Os diáconos também, às vezes recolhe tudo aqui e some, né? Eu quero falar nessa manhã sobre aprendendo a orar para promover a glória de Deus. Em 2015, eu e o pastor Hernandes, nós lançamos um livro, cujo título é Aprendendo a Orar com quem? Ora. Você só aprende a orar de duas maneiras. Orando, é como andar de bicicleta. Segundo, você só aprende a orar com quem? Ora. Então não adianta você ler um livro de oração escrito por um teólogo que não corou. Toda a teologia da oração está certa, mas ele não corou. É como você fazer um curso para ganhar alma com gente que nunca ganhou alma. Os discípulos viram Jesus orar e chegaram para Jesus: ensina-nos a orar. E há circunstâncias difíceis na minha vida e na sua vida, que todos nós precisamos orar a Deus e colocar diante dele as nossas causas impossíveis, para que Deus responda a oração e a gente diga: glória seja dada a Deus. Tá certo? Então vamos abrir aí, aprender com Ezequias a orar a oração que glorifica a Deus. Diz lá no versículo 10, do segundo livro dos Reis, capítulo 19, diz assim: assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria, e todas as terras, como as destruíram totalmente. E a pergunta ofensiva do rei: e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Serafarvaim, de Ena e de Iva? Vamos ler juntos? Versos 14 a 19, bem forte, vamos lá. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo deuses deles, porque deuses não eram,
senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Amém? Eu estou surdo, por isso que se eu estiver gritando, você dá o desconto. Estou surdinho. Depois de dengue, 3 Covid, você tem paciência comigo. Toda oração respondida por Deus tem um motivo. Glorificar o nome de Deus. Lá em João, capítulo 14, e tudo, disse Jesus, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então a oração forte é a oração que Deus responde e que Deus é glorificado. Não tem oração forte por parte de quem ora, mas por parte de quem responde. E eu queria, à luz desse texto, que nós aprendamos nesta manhã, a orar como Ezequias. A orar para que o nome de Deus seja glorificado através da ação dele na nossa vida e na vida da igreja. Amém? Quem tem uma causa impossível aqui, levanta a mão. Não vale botar marido no meio, só causa impossível. Nem sogra. Uma causa impossível. Você está orando, você sabe que só será solucionado se Deus o quê? Responder. Então vamos aprender 3 lições sobre a oração que glorifica a Deus. A primeira lição é que a oração que glorifica a Deus, ela brota de uma grande impotência, de uma grande necessidade. Diz o salmista no Salmo 50, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Dia da angústia. E esse texto é muito sugestivo e é muito interessante a gente entender o contexto em que essa oração foi feita. Todos nós conhecemos a biografia do rei Ezequias. Ele era um homem de oração. Ele pegou uma doença e Isaías disse para ele, você vai morrer. Põe em ordem a tua casa que você vai morrer. Ele vira o rosto para o canto da parede, ora, e Deus responde o quê? Na hora, dá a ele mais 15 anos de vida. Ezequias era um homem de oração. E eu tenho que aprender com Ezequias a orar. E aqui no texto é muito interessante, porque Ezequias, ele foi o 12º rei de Judá, Reino Sul. Ele governou por 29 anos, de 715 a 687. Ele começou a reinar com 25 anos. E com 25 anos, ele já era um homem de oração. Era filho do rei Acás. Sua mãe chamava Abi, filha de Zacarias. O seu nome, Ezequias, se você quiser colocar no seu filho, chama Deus é a minha força. Então não põe Arival, põe Ezequias. Deus é a minha força. Ele então está reinando. E o contexto dele era um contexto onde os assírios eram uma potência mundial. Você achava, né? Mas era forte. E o rei Senaqueribe já havia conquistado todas as nações. Em 722, todo o reino norte foi destruído pelo rei Senaqueribe. 722, reino do norte, cuja capital é Samaria. E agora esse rei já havia destruído todas as nações do mundo. A potência, a nova ordem mundial estava sendo implantada. Como nós estamos vivendo hoje. E ele já havia destruído várias cidades do Reino Sul. O rei Ezequias já havia mandado ouro para ele, para que ele parasse, para que ele não invadisse a cidade de Jerusalém.
E agora o poderoso rei Ezequias, com o seu poderoso exército, rodeia a cidade de Jerusalém e manda uma carta para o rei Ezequias. Manda uma carta. E veja que eu li aí, no versículo 10, qual é o conteúdo da carta. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei, o quê? Da Síria. Veja, ele está dizendo: não seja enganado por esse Deus de Israel aí, esse Deus que vocês adoram, achando que eu não vou invadir o quê? A cidade de Jerusalém. Veja a soberba, a prepotência. Prepotência dos reis, hoje que estão no poder, dos poderes judiciários, perseguindo a igreja, e dizendo: nós vamos destruir a igreja. Qualquer semelhança é pura coincidência. Irmãos, quando o mundo quer ofender a Deus, persegue o que é a sua igreja. É tão interessante isso, porque ele vai citar o histórico das outras nações, dizendo: já tens ouvido, olha o meu histórico, olha o meu currículo de rei. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram o quê? Totalmente. Olha que pergunta capciosa. Crês tu que te livrarias? Se ninguém pode resistir ao meu poder, o poder do rei da Síria, o poder dos meus exércitos, essa cidadezinha vai resistir? Já pensou nisso? Como nós estamos nesse contexto hoje? A igreja sendo encurralada, a igreja sendo perseguida, e o negócio não é comigo nem com você, o negócio é com Deus. Querem tirar Deus das universidades, querem tirar Deus da vida das famílias, querem tirar Deus, querem calar Deus. E a igreja precisa orar, aprender a orar, para que Deus seja o quê? Glorificado. E aí, veja a soberba de Senaqueribe. Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram. E aí fala: onde está o Deus dele? Onde estão os deuses dessas nações que eles confiaram? Você acha que o Deus de Israel vai livrar Jerusalém da minha mão? Falei aqui no culto. Uma enfermeira mandou uma mensagem para mim essa semana: pastor, eu sou enfermeira e trabalho no sistema público de saúde. Perguntou para mim: se eu for obrigado a fazer cirurgia de criança para mudança de sexo, eu faço ou não? Eu digo: não faça. E a palavra que eu quero deixar para os pastores, para os médicos, para os profissionais de saúde: não façam aborto, não façam cirurgia de criança, para mudar sexo de criança. É hora da igreja dizer que nós temos princípios e valores. Amém? Se chegar para mim aqui, tem que fazer casamento de pessoas médicas, não faço. Não faço, pode me amarrar. Tem igreja que faz, tem pastor que faz, mas eu tenho princípios. A igreja ama o pecador, mas a igreja não tolera o pecado. Vocês estão entendendo ou não? Então, se você for um médico, cirurgião, médico crente, se você é enfermeira, não faça aquilo que é contrário ao ensinamento da palavra de Deus. Agora, meus amados irmãos, esse é o contexto. Chega a carta na mão do rei Ezequias. Que cartinha desaforada, é ou não é, Sueli? Eu gosto de Ezequias porque parece tontice. Mas o que é que ele faz? Veja no versículo 14, vamos lá, ler juntos?
Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Que coisa maravilhosa. Essa carta deveria ter vindo em forma de pergaminho. Se hoje não seria uma carta, seria uma mensagem, um e-mail, um decreto do Supremo Tribunal Federal, qualquer coisa assim. O rei, então, é um homem de oração. E ele vai à casa de oração. Que é casa de oração. E ele vai lá e ele abre a carta. Ele abre a carta. Estende a carta como se Deus fosse analfabeto. Como se Deus não fosse onisciente, onipresente e onipotente. Ele abre a carta perante o Senhor. E aí ele faz uma oração. E eu queria que você prestasse atenção aos detalhes dessa oração. A oração que promove o que? A glória de Deus. Vamos ver, por favor. A oração que o rei faz. E vamos pegar os detalhes do conteúdo dessa oração. Veja no texto que ele orou perante o Senhor, porque ele estava na casa de Deus, dizendo, versículo 14, vamos ler juntos? Ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reis da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Veja alguns detalhes aí. Primeiro, Ezequias se dirige ao Deus de Israel. O Senhor, Deus de Israel. Porque Deus, Ele é Deus de todas as nações, Ele é Deus de todos os povos. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela o quê? Existe. Todas as nações, todos os reinos desse mundo estão debaixo da soberania o quê? De Deus. Mas quando ele fala Rei, Senhor, Deus de Israel, ele está colocando aqui que Israel e que a igreja, ele é o povo que se chama pelo seu nome. É a graça especial, é a graça da exclusividade. O Senhor, nosso Deus, é o nosso Deus. Nós somos dele e ele é o nosso Deus. É o povo que se chama pelo seu nome. É a herança de Deus, é a igreja do Deus vivo, é a habitação de Deus, é o rebanho de Deus, é a noiva de Cristo, é a esposa do Cordeiro, é o corpo de Cristo. E Deus criou o seu povo, como está lá em Isaías, capítulo 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Ou seja, nós somos de Deus, propriedade exclusiva de Deus, e nós, somente nós, igreja de Deus, podemos dizer, Deus de Israel. Segundo lugar, ele reconhece Deus como rei de todas as nações, e ele conhece Deus como soberano. Veja lá, no versículo 15, quando ele diz claramente aí, ele diz, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Presta atenção, que ele reconhece aqui Deus como o soberano sobre todas as nações, por direito de criação e por direito de redenção. Está claro no texto. Eu queria que você abrisse para mim, por favor, o texto que nós aprendemos lá em Daniel, capítulo 2. Dá um pulinho lá em Daniel, por favor. Capítulo 2. Daniel.
Eu queria que você observasse que aqui Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor. E ele diz claramente, aqui nesse texto, que Deus, Ele é o Deus soberano sobre todos os reis da terra. E é muito bonito você observar no versículo 20 e 22. Vamos ler juntos, Daniel 2, 20 e 22. O que é que diz aí? Disse Daniel ao rei Nabucodonosor: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, que remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele o quê? Mora a luz. Ele é o soberano sobre todos os reis, o quê? Da terra. Mas em terceiro lugar, ele reconhece o Deus, no versículo 16, como o único Deus verdadeiro. Vê comigo, 2 Reis 19, 16, ele diz assim: inclina, Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Irmãos, essa história é antiga. Os ímpios querem afrontar, não a igreja, mas querem afrontar o Deus da igreja. Querem afrontar o Deus da palavra inspirada, o Deus da Bíblia. E aqui eu quero que você entenda que essa luta da igreja não é minha, não é sua, é de Deus. E nós temos que aprender com o grande Ezequias, que quando essas situações vêm, nós temos que colocar esse assunto exclusivamente nas mãos de Deus. Veja, por favor, nos versos 17 e 18, que ele vai, ironicamente, dizer aí: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses o que? Não eram. Então, esses deuses dessas nações tinham boca, mas não falam. Tinham olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpam, porque são deuses o quê? Falsos. Mas o nosso Deus é o Deus vivo. Vivo e verdadeiro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós não estamos orando por um Deus insensível. Nós estamos orando aquele que está sentado, entronizado entre os querubins. Entre os querubins. Você está com medo de quê? Agora veja, no versículo 19. Você vai sair com esse versículo. Veja a cabalística, 19, 19. Tá certo? 2 Reis, 19, versículo o quê? 19. Grava aí. Vamos ler bem forte para tomar posse. Vamos lá? O que diz o pentecostal aqui? Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, o Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai agir perante esses governantes ímpios, contra essa estrutura mundana que acha que tem o poder, mas o poder pertence ao nosso Deus. Expulsa do seu coração todo o medo dessa manhã. Pastor, o que vai acontecer com a gente? A única coisa que pode acontecer de ruim com você é você virar churrasco celestial. Você ser queimado. Está com medo? Aí nós vamos ver quem é de Deus e quem não é de Deus. Mostra, Senhor. Mostra. Respondendo a essa oração para Senaqueribe, quem é que manda? Quem é que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores? Ah, eu tenho a caneta na mão. Tem caneta na mão? Você está enganado, filho. Quem tem a caneta na mão é Deus.
Ele é o Todo-Poderoso. Ele é quem manda. A oração que glorifica a Deus, primeiro brota de uma grande o quê? Necessidade. Diante de angústia. Estamos cercados. Estamos encurralados. Cidade de Jerusalém cercada. Mas aí, nós aprendemos a orar. E a oração é muito simples. Senhor, o problema não é contigo. O problema não é comigo, é contigo. Responda essa oração. Manda o livramento para mostrar que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Vocês estão entendendo ou não? Quem está entendendo até agora, levanta a mão. Pronto. Vocês são muito inteligentes. Terceira divisão do sermão. Deus responde a oração ou não? Responde a oração. Deus responde a oração. Porque Deus quer ser glorificado através dos milagres que Ele opera na vida do seu povo. Veja no versículo 20. A resposta é imediata. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias. Veja que coisa linda. Veja bem, que a oração que glorifica a Deus, ela é respondida imediatamente através de uma grande intervenção o quê? Divina. Veja no texto. Que a mensagem não é do profeta. A mensagem não é do pastor. A mensagem é de Deus. Versículo 20, lê comigo. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ele orou para quem? Para o Deus de... Quem está respondendo? O Deus de Israel. O Deus de Israel então diz: quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o quê? Te ouvi. Bendito seja Deus que não me rejeita oração, nem afasta de mim a sua graça. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso. Todo aquele que bate, se abre. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca o quê? Encontra. Aí, meus amados irmãos, Deus respondeu a sua oração, prometendo-lhe duas coisas. Versos 21 a 28 do capítulo 19. Senaqueribe será punido por causa do seu orgulho e porque ele afrontou ao Deus de Israel. Senaqueribe será punido por causa do seu orgulho e por causa da sua afronta contra o Deus de Judá. E ele vai fazer uma figura muito linda, porque é como se Deus fosse o pai de uma donzela, de uma virgem. E Senaqueribe é o grande estuprador. E ele quer estuprar a virgem de Sião. Ele quer entrar na cidade de Sião. Ele quer invadir a virgem de Sião. E veja no texto que o rei assírio pensava que ele era o terror para Jerusalém, tal como uma virgem ameaçada por um estuprador. Deus ri juntamente com seu povo da prepotência de Senaqueribe. Veja, lê o versículo 21, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zombra de ti. Você vai invadir? Nós estamos brincando, zombando de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, dizendo: é isso que você vai fazer? Não vai fazer. A quem afrontaste e a quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz, arrogantemente ergueste os olhos, contra o santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disse: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros, os seus cipresses escolhidos, chegarei às suas pousadas,
extremas ao seu denso fértil pomar. E Deus diz, você está fazendo isso porque eu estou permitindo que você faça isso, você Senaqueribe. Eu estou usando você como instrumento de juízo para as nações. Não é você que está fazendo, é eu que estou fazendo através de você. Mas eu acho lindo aqui, que Deus está dizendo para Senaqueribe, Senaqueribe, quem planejava e permitia tudo que você está fazendo, que você está executando, sou eu. Veja no versículo 25 que ele diz, lê comigo o versículo 25, bem forte. Acaso não ouvistes que já há muito dispus eu essas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, faço a executar. E eu quis que tu te reduzisses a montanhas de ruínas, a cidades fortificadas. Presta atenção, Senaqueribe, não é você que está fazendo. Você é um fantoche nas minhas mãos. Sou eu que estou fazendo. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Porque as nações estão nas mãos de Deus. E as nações estão cumprindo os decretos de Deus, aquilo que Deus planejou. Mas veja, 2 Reis 19, 27, o que Deus diz para Senaqueribe? 19, 27, o que diz? Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor. Senaqueribe, eu sei tudo sobre ti. Você está debaixo da minha onisciência, debaixo da onipresença, debaixo da minha, o quê? Onipotência. Você é um Big Brother frajuto. Tudo que você está fazendo é como se você estivesse numa casa de vidro. Eu sei tudo sobre você. Eu conheço os planos do seu coração. Fui eu que coloquei isso no seu coração e na sua mente. Porque eu quero mostrar agora para todas as nações na terra que há um Deus em Israel, que há um Deus em Judá. Agora veja, Reinaldinho vai gostar disso aqui, Reinaldo. Eu conheço você. 19, 28, vamos ler juntos aí, bem forte. Reinaldão, hora, eu botar você para ler sozinho, mas veja no verso 28 aí, o que ele diz? Por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua arrogância, subiu aos teus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho. Rapaz, quando eu li esse texto aqui, eu me lembrei daquele remédio do peixe, que a gente tomava quando era criança. Hein? Como era o nome do remédio? Emulsão Scott. Lembra que tinha na capa da garrafa? Um pescador pegando um peixe no anzol. Ele está dizendo, eu vou fazer assim com você. Você está vindo para cá, você vai voltar como um peixe que caiu no meu, o quê? Anzol. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa. Porque nos versos 29 a 34, eu queria que você observasse, diz assim, isto te será por sinal este ano. Se comerá o que espontaneamente nascer, e ao segundo ano, o que daí proceder, no terceiro ano, porém, semear e colhei, e plantais vinhais e comer os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante do monte Sião que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Agora lê bem forte, por favor, versículo 32 a 34. O que é que diz? Pelo que, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria. Não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ele com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Você quer entrar? Mas não vai entrar.
Não vai entrar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Vocês estão entendendo a mensagem do texto? Ele ora e Deus diz, eu vi essa oração, eu vou defender vocês. A causa não é de vocês, a causa é minha. E a conclusão da narrativa é belíssima, porque naquela mesma noite, versículo 35, saiu o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios 185 o quê? 1000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram o quê? Cada um anjo só. O anjo do Senhor foi lá e matou quanto? 100. Agora você imagina os exércitos de Deus defendendo a gente. Porque aos meus anjos darei ordem ao teu respeito. Um anjo só. Um anjo do Senhor. O representante de Deus. E alguns dizem que esse anjo do Senhor era o próprio Jesus. Sabe o que aconteceu? Deus matou todo o exército, ou quase todo, para deixar algumas testemunhas. E não somente isso, que Senaqueribe voltou para a Síria e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sará, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. O rei propotente o quê? Morreu. Morreu pelas mãos dos seus próprios filhos, porque ele afrontou ao Deus vivo e verdadeiro. Amém, irmãos? Então o que é que nós temos que fazer? Orar para que Deus seja o quê? Glorificado. Não precisa fazer nada. É a mesma expressão. Parai e vede o livramento do Senhor. Nós temos que colocar as nossas causas o quê? Diante de Deus.